para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Até aqui, o que ele quer que a palavra diz? Que os anjos, mesmo após toda a traição lá no começo, na criação, mesmo eles tendo vendo toda a rebelião que Lúcifer criou, eles permaneceram firmes diante de Deus. E é isso que retrata a palavra. E aqueles que se rebelaram contra Deus, aqueles que seguiram Lúcifer, eles receberam a justiça divina. E continuando no versículo 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Aqui a palavra diz da Nova Jerusalém, irmãos. A Nova Jerusalém está sendo preparada para nós, para aqueles que permanecem firmes, mesmo em meio à traição, mesmo em meio a toda a armadilha que esse mundo nos traz, irmãos. Então nós sempre devemos permanecer firmes. Não importa se nós convivíamos com alguém que traiu a igreja, que traiu a Deus, que traiu a vontade do Senhor, nós devemos permanecer firmes, porque em nós é viva a palavra. Assim como os anjos permaneceram firmes na glória, mesmo após toda a revolta de Lúcifer, nós devemos permanecer firmes, irmãos. Não importa o que aconteça à nossa volta, porque a palavra diz que o amor de muitos se esfriariam, irmãos. Mas isso não cabe a nós, porque nós estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui reunidos em prol da salvação, irmãos, em prol desse mundo que a palavra nos diz, dessa vida eterna, da Nova Jerusalém, irmãos. Então não se desanimes, não abaixe tua cabeça, por mais que as pessoas à sua volta estejam fracas, por mais que as pessoas à sua volta, elas virem as costas para Deus, virem as costas para aquele que sempre trazia a palavra, irmãos, permaneça firme e não se deixe abalar por isso. Não se deixe abalar por aqueles que não aceitaram a palavra de Deus. Não se deixe abalar por aqueles que não aceitaram o amor das pastoras que está o tempo que sempre passou aqui nesse altar, a unção de Deus e o amor, irmãos. Então permanecer firmes na palavra, firmes no Espírito Santo, irmãos. Vamos ser obedientes e ouvir cada vez mais a palavra. Porque, irmãos, não importa o quão pequeno você se considere, Gideão era da menor tribo das 12 tribos, e dentro dessa tribo ele era o menor, e mesmo assim, quando ele estava escondendo os suprimentos daqueles que o afrontavam, Deus o escolheu para liderar uma guerra, para liderar um exército, irmão. Mesmo ele sendo tão pequeno, mesmo ele sendo de uma tribo tão pequeno, Deus viu nele um potencial que só ele consegue ver, irmãos. Então não se sinta fraco, não se sinta pequeno. Se você permanecer fiel, você pode ser como Gideão, irmãos. Pode ver dentro de você esse potencial de vencer uma guerra, porque Ele está contigo, irmãos. Não importa quem venha te afrontar, não importa o quão pequeno você se considere, maior é o que habita dentro de ti, porque a palavra aqui nesse altar nunca faltou, o amor aqui nesse altar nunca faltou, irmãos. O amor aqui nesse ministério nunca faltou, e sempre foi dito, irmãos, para que nós permanecemos firmes dentro da palavra, firmes dentro do Evangelho, irmãos. Não importa as nossas inseguranças, vamos batalhar cada vez mais, mesmo que seja um dia após o outro, irmão. A cada minuto que você permanece fiel com Deus, é uma vitória. A cada dia que você permanece fiel ao Senhor, é uma derrota para o Satanás. Então, irmãos, mesmo que seja um dia após o outro, permaneça firme dentro da palavra. Mais na frente, na palavra de Gideão, quando Gideão está recrutando para seu exército,
Deus fala para dividir os soldados entre os que bebiam, os que lançavam como animais para beber da água, e aqueles que se ajoelhavam e tomavam da água. Naquele momento, Deus estava mostrando para Gideão que para lutar ao lado dele, nós temos que nos lançar, nós temos que se jogar perante a água, ignorando o que as pessoas irão pensar, mesmo que as pessoas nos achem brutos, mesmo que as pessoas nos achem como animais. Nesse momento você está dando tudo de si para a obra de Deus, você não está se acovardando, e assim nós temos que ser, irmãos, soldados de Cristo. Assim como Deus escolheu o soldado de Gideão, nós devemos ser corajosos, irmãos, porque nós estamos vivendo um momento de muita dor, nós estamos vivendo uma perda enorme, mas nós devemos permanecer firmes, irmãos, porque grande é a tribulação que há de vir. Então, se nós permanecermos firmes e fiéis ao Senhor, irmãos, essa unção, esse testemunho irá passar adiante, e nós poderemos ser assim como o exército de Gideão, que se lançava ao Senhor, que se lançava com coragem, que se lançava sem pensar no que a sociedade ia pensar deles. Então, irmãos, sempre vamos permanecer firmes diante da palavra, não importa o que aconteça. A palavra de Deus também diz, irmãos, que quando Davi tocava sua harpa, Saul, o demônio que habitava em Saul se acalmava. Porém, mesmo assim, quando Davi terminava de tocar a harpa, Saul lançava uma lança sobre ele. Então, irmãos, nós sempre devemos estar atentos, porque o inimigo há sempre de lançar lanças sobre nós, irmãos. Porque sempre que nós estamos debaixo da palavra, nós incomodamos aquele que está no maligno. A luz incomoda as trevas, irmãos, e cabe a nós sermos a luz para expulsar as trevas. Então, irmãos, nós devemos ser firmes e fiéis à palavra, firmes e fiéis ao Senhor, irmãos, sempre lutando pró o ministério, pró esta igreja, pró a palavra de Deus, irmãos, sem nos desviarmos, sem olharmos para a esquerda e para a direita, irmãos. E continuando aqui em Hebreus 2, no capítulo 6, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o vistes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e os constituíste sobre a obra de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou-lhe que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Irmãos, aqui a palavra de Deus diz que Jesus, ele já estava desde o início, ele era o verbo que se fez carne, e mesmo assim, ele veio por nós, irmãos, ele veio por nos amar, ele veio e carregou na cruz os nossos pecados. Irmãos, mesmo sem nos conhecermos, irmão, mesmo antes de nós nascermos, Jesus já carregou as nossas dores, Jesus já carregou os nossos pecados, irmãos. Por mais que você se sente pequeno, por mais que você se sente falho, lembre-se que Jesus, ele carregou os seus pecados na cruz, ele sofreu por ti, irmão. Então, por mais que você se sinta acuado, por mais que você se sinta com medo, irmãos, lembre-se, Jesus é por você, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou e ele há de voltar, e ele está contigo, irmão. Então não temas, porque se nós temos a salvação, se nós permanecermos fortes na palavra de Deus, se nós permanecermos firmes, não há o que temer.
Não há como o mundo nos atacar quando nós estamos fortes e fiéis na palavra de Deus. Quando nós estamos fortes nessa unção que Jesus nos deu, nessa vitória, porque Jesus venceu a morte e Ele venceu por nós. Por mais que no jardim do Éden Eva pecou e isso trouxe a morte ao homem, irmãos, Jesus já carregou por nós, Jesus já apagou todo esse pecado, Jesus já pagou o pecado de morte, irmão. Então vamos permanecer firme, assim como a pastora Kel disse numa live recentemente, quem nasce duas vezes morre apenas uma. Então, irmãos, nós que estamos aqui já nascemos duas vezes, nós já nascemos do Espírito. Então, irmãos, de nossa é a glória. Então nós devemos permanecer cada vez mais fortes e fiéis na palavra de Deus, mais fortes e fiéis na palavra que sempre foi dado desse altar, que sempre foi dado desse ministério, irmãos. Muitos de nós aqui temos histórias de quando a pastora nos acolheu, de quanto elas nos trouxe a palavra, de quantos elas nos ensinou o amor, de quantos elas nos ensinou como seguir firmes debaixo da palavra. Então, irmãos, nós somos aqueles frutos que tem que virar árvore e gerar mais frutos. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, irmãos. Nós temos que ser como Moisés, que voltou para o Egito para tirar o seu povo cativo. Esse é o nosso momento de saquear o inferno, de saquear o mundo, de trazer cada vez mais almas a Deus. Porque, irmãos, nesse ministério sempre foi dado muito amor, e esse amor que nos foi dado é muito grande para nós guardarmos apenas em nós. Nós temos que distribuir, irmãos, nós temos que distribuir a todos aqueles que se achegam a nós, a todos aqueles que estão próximos a nós, irmãos, e encher cada vez mais esta igreja, para que no céu seja grande o galardão, para que no céu seja grande o galardão desse ministério, irmãos, porque a palavra aqui sempre foi dada, a palavra aqui nesse altar sempre foi dada através das pastoras, irmãos, e ela sempre nos alimentou, e ela sempre derramou essa unção sobre nós. Então não fraqueje, irmãos, por mais que as pessoas ao teu lado estejam fracos, irmãos, é nosso dever ajudarmos a eles se reerguerem, porque a palavra de Deus diz que quando Saul buscava matar a Davi, mesmo Jonatas sendo filho de Saul, ele ia ajudar a Davi. Por quê? Porque Jonatas também era filho de Deus, também era ciente da unção de Deus sobre Davi, e ele ia ajudar o seu irmão. Então, irmãos, sempre quando algum justo está sendo perseguido, nós devemos se alegrar, muito pelo contrário, nós devemos apoiar o justo para que ele permaneça firme. Nós devemos abençoar o justo em qualquer momento que ele esteja, irmãos. Então nós não devemos dar ouvido ao mundo, porque o mundo sempre irá nos acusar. A palavra de Deus diz que muitos odiarão a nós, mas não nos odiarão primeiro a Deus, porque Deus é por nós, irmãos, e Ele é maior do que tudo que há no mundo. Então não temas nada que o mundo lance contra vocês, não temas nenhuma palavra mal dirigida. Deus é contigo, irmãos. Então sempre ore ao Senhor, cada vez mais. Eu sei que muitos aqui talvez não tenham o costume de ler a palavra em casa, mas, irmãos, agora é o momento de lermos mais, de buscarmos cada vez mais a Jesus, de orarmos cada vez mais ao Pai. Nós devemos ter uma intimidade com Deus, irmãos. Nós devemos contar primeiro os nossos problemas a Deus, em vez de contar para alguém que está ao nosso lado, porque Deus conhece o teu coração melhor do que você mesmo, irmãos. Muitas vezes, quando estou no serviço e eu me deparo com muito maior do que eu oro ao Pai, e o Pai traz a solução, Ele traz o conforto, Ele retira os pesos das minhas costas. Então, irmão, vocês devem fazer o mesmo, porque nada nesse mundo é maior do que Deus, nada nesse mundo é maior do que o amor de Jesus, irmãos. Então sempre ore ao Pai, busque a palavra, busque a unção, irmãos. Não se considere uma pessoa
tão fraca a ponto de não ler a palavra. Se você não entendeu, leia novamente. Se você continuou sem entender, busque ao Senhor, irmãos, porque nós fomos alimentados de um grande banquete. Nós, por muitos anos, nós fomos aqui alimentados por um grande banquete que a pastora Kel e a pastora Cal nos davam. Então nós estamos preparados. Por mais que você não se considere alguém preparado a entender a palavra, saiba, irmão, que dentro de você já foi plantado o Espírito de Deus, já foi plantado a unção de poder falar ao próximo o quão grande é o Deus, o quão grande é o amor de Cristo e quão maravilhoso é as obras dele em tua vida, irmãos. Então, por mais que você se sinta pequeno e fraco, seja como a viúva, que Jesus falou que ia no altar e entregava tudo que ela tinha diante de Deus, e aquilo valia mais do que tudo que os outros traziam, porque você está dando seu tudo, irmão, e isso vale muito diante de Deus. Então não fraqueje, não olhe para as suas inseguranças, mas olhe para Deus que habita em ti, porque maior é o Pai que habita em você, irmãos. E como dizia Paulo, que morra eu e viva Cristo, para que a palavra continue, para que o amor de Deus continue sendo propagado, para que o fogo do Espírito Santo tome posse de cada vez mais de nós, irmãos, e junto nós podemos ser um grande fogo, irmãos, um grande fogo do poder de Deus, que irá, irmãos, salvar cada vez mais almas, que irá servir de grande testemunho para salvar cada vez mais, porque, irmãos, não importa o tamanho das armadilhas que o mundo te traz, não importa o tamanho dos obstáculos que o mundo coloca em sua volta, maior é o Pai que habita em ti. Então não temas, porque Deus é contigo o tempo todo, irmãos. Então permanecer firmes na palavra, e lembre-se de sempre buscar ao Senhor, sempre orar ao Pai, mantendo cada vez mais uma intimidade, assim como as pastoras sempre nos ensinavam, vamos orar cada vez mais ao Senhor. O Senhor tem que ser o nosso primeiro contato todo dia, porque Ele há de sempre nos dar as coordenadas, irmãos. O Senhor, Ele sempre está ao nosso lado. Não esqueça disso, não duvides, não fraqueje, e busca cada vez mais a palavra, irmãos, e permanecer firme cada vez mais diante do Senhor. Amém? Deus, santo nome do Senhor. Então está aí o fruto das pastoras nesse ministério evangélico Subimos com Jesus, que o Rodrigo trouxe a palavra de Deus. Isso é importante, que todos nós, as pastoras, sempre tenham pregado nas reuniões, para que todos leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia, porque tudo o que está escrito na Bíblia já aconteceu e vai acontecer também. E todos nós sabemos a luta, que cada dia que passa a luta aumenta, porque o inimigo também sabe que a volta de Jesus Cristo está próxima. Por isso nós precisamos continuar firme, praticando essas palavras do ensinamento que está na Bíblia, para que todos nós possamos lutar contra toda obra da malignidade, para que todos nós possamos herdar a nova cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade santa que Jesus Cristo foi preparar e está voltando para levar todos aqueles que creem nele e todo que permanecer na palavra dele. Todos nós podemos herdar essa nova cidade santa, nova Jerusalém. Por isso que é importante, não vamos desviar dos caminhos do Senhor. Estaremos sempre atentos, que o inimigo quer destruir as almas para levar para o inferno. E aqui nesse Subimos com Jesus, as pastoras Clau e Kel, com todo esforço, têm trazido
destas palavras, desse ensinamento que ficou plantado no coração de cada um. E agora é o momento de cada um praticar desta palavra, para que todos nós possamos entrar pelos portões celestiais para louvarmos eternamente santo nome poderoso, uma cidade santa, onde não há morte, não há dor, mas somente alegria, a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nosso objetivo é isto: a nossa vida eterna, nova cidade santa, nova Jerusalém, porque aqui, neste mundo, é um passageiro. Sabemos que todos nós sentimos a dor da batalha, dor da morte, e tanta dor que nós sentimos, mas tudo isso é passageiro. Por isso, mais uma vez, alerto cada um de nós para que fiquemos atentos, para que todos nós possamos vencer esta batalha. E para vencer esta batalha, nós precisamos estar praticando da palavra de Deus. Que se nós não estivermos praticando da palavra de Deus, Deus não tem como agir nas nossas vidas. Como a Bíblia diz, quando o povo de Deus se unia e clamava, Deus atendia. Então esse é mais um exemplo que está na Bíblia. Então vamos nós unirmos na fé, no mesmo amor, na graça, junto com a pastora Raquel, nesse ministério evangélico, subimos com Jesus. Não vamos desanimar pelas lutas, pela batalha do dia a dia, mas vamos crer, e que as pastoras também sempre têm falado para nos orar. Vamos orar, que sempre orando, falando com o Espírito Santo. Se nós estivermos praticando a palavra, Ele nos orienta, Ele nos livra. E esse é um exemplo da minha vida, de tantas lutas, tantas batalhas. As pastoras Raquel têm orado e têm intercedido pela minha vida, pela vida da minha família, e eu vi os milagres acontecendo no meu lar. Então, como sempre eu falo, o que eu devo a este ministério evangélico Subimos com Jesus, pelas orações, pelas intercessões das pastoras, não tem preço que pague, porque sem a intercessão das pastoras, creio que hoje não estaria aqui, estaria perdido, nem vivo estaria. Mas pelas intercessões, pela prática da palavra, Deus sustentou, e Deus está me sustentando pelo amor, pela graça. Então, mais uma vez lembrando, se alguém tiver algum problema, fale com a pastora Raquel, que ela está ligada 24 horas, e está ligado também neste ministério, o povo deste ministério, Subimos com Jesus. Então não se preocupe, se tem dúvida, se está necessitando de algumas orações ou tirar dúvida, ligue para ela ou manda mensagem, que ela vai interceder e Deus vai agir nas nossas vidas mais uma vez, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e portanto que somente que nós precisamos
é praticar da palavra de Deus, levar esta mensagem para aqueles que ainda necessitam, aqueles que ainda estão sofrendo, sem conhecer o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos levar desta fé, vamos convidar para que esteja reunido nessas reuniões de domingo, de sábado, para unir a força, unir na mesma fé, para que Deus possa agir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, para encerrar a reunião desta tarde, quem puder cooperar com a casa do Senhor, trazendo suas ofertas esta tarde. Senhor Deus poderoso, grandioso, misericordioso, ó Pai, mais uma vez te agradeço, Pai, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua graça, ó Pai. Senhor, que tem nos sustentado, ter nos conduzido mais uma vez de podermos estar reunidos na tua casa, Senhor Deus, louvando e engrandecendo o seu santo nome poderoso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por este ministério evangélico que subimos com Jesus. Obrigado pela vida da tua serva, pastora Raquel. Que, Senhor, continua fortalecendo e capacitando cada vez mais a vida da tua serva, pastora Raquel, para que ela possa continuar trazendo da tua palavra, do teu ensinamento ao povo deste ministério evangélico que subimos com Jesus, ó Pai. E, Senhor, também peço pela tua misericórdia, ó Pai, e toque no coração de cada povo deste ministério, subimos com Jesus, para que todos nós possamos continuar ligados em Ti, Senhor, e, Senhor, ligado em nós, ensinando da Tua palavra, do Teu amor, do Teu poder, fazendo de nós um instrumento nas Tuas mãos, Senhor Deus, para que cada um de nós possamos resgatar as almas perdidas neste mundo, que o inimigo está tomando conta, Senhor. Mas eu creio no Teu amor, no Teu poder, na Tua graça, ó Pai. Eu creio no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde derramou Teu sangue inocente naquele cruz. E eu creio neste poder, nesta graça, ó Pai. Por isso, mais uma vez, Senhor, clamo o Teu nome, o Teu poder, pelo sangue de Jesus Cristo, que, Senhor, entre nos nossos corações, arranca todo o mal que há dentro de nós, ó Pai. Arranca todo o espírito da malignidade, do espírito da inveja, do espírito da derrota. Senhor, arranca pelo Teu amor, pelo Teu poder, do sangue de Jesus Cristo, ó Pai. E coloca, Senhor, somente do Teu querer, do Teu poder, da Tua graça, ó Pai, para que cada um de nós, mais uma vez, possamos lutar contra toda a obra da malignidade, ó Pai. É de Ti, Senhor, através do sangue de Jesus Cristo. Urialama, santo, santo é o Teu nome, Seu Deus. Grande é o Teu nome, grande é o Teu poder, ó Pai. E mais uma vez, Senhor Deus, Te peço pela Tua misericórdia, ó Pai, que abençoe cada coração presente aqui, Senhor Deus. Que, Senhor, livra-nos de todo mal, acompanha nossos retornos para nossos lares, para nossos fazeres, ó Pai, estendendo Tua mão santa, poderosa, ó Pai, livrando de todo mal, de toda a malignidade, ó Deus, mas que todos nós possamos levar mais uma vez nos nossos corações do Teu amor, do Teu poder, da Tua graça, Senhor Deus, e sairemos daqui mais uma vez fortalecidos, levando desta palavra que o Senhor tem trazido neste altar, para que todos nós possamos continuar praticando da fé, crendo em Ti, Senhor Deus, pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua graça, ó Pai. E muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por este subirmos com Jesus, de poder estar dando, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus. E, Senhor, mais uma vez te peço, pelo Teu amor, que abençoe a vida de cada um e acompanhe nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.